A palavra Uber hoje parece simples, curta, internacional, quase neutra. Ela virou verbo, virou aplicativo padrão, virou sinônimo de deslocamento barato e imediato. Em muitas cidades, pedir um Uber é menos uma decisão e mais um reflexo automático. Você não pensa na empresa, não pensa na estrutura, não pensa em quem está dirigindo. Você pensa apenas no preço, no tempo de espera e na conveniência. E talvez seja exatamente aí que a história começa. Não no aplicativo, mas nessa sensação de inevitabilidade. Nessa ilusão de que sempre foi assim, de que não havia alternativa, de que a única opção é aceitar as regras de um jogo que nem sabemos quando começou. A Uber nasceu em 2009, em São Francisco, no coração de um ecossistema que acreditava que tecnologia não apenas melhora serviços, mas corrige o mundo. A ideia inicial era banal. Um aplicativo para chamar carros de luxo com motorista. Nada de revolução social, nada de empoderamento. Era um serviço premium para gente rica que não queria levantar o braço na rua. Mas desde o início havia algo diferente. A Uber não se via como uma empresa de transporte. Ela se apresentava como uma empresa de tecnologia. Essa distinção, aparentemente semântica, foi o alicerce de tudo que viria depois. Ao se definir como tecnologia, a Uber escapava de uma categoria regulatória inteira. Transporte é um setor antigo, pesado, cheio de regras, licenças, sindicatos e custos fixos. Tecnologia não. Tecnologia é leve, escalável, experimental. Tecnologia que conecta pessoas. Essa narrativa permitiu que a Uber crescesse rápido, queimando bilhões de dólares de investidores, subsidiando corridas e treinando consumidores a esperar um preço artificialmente baixo. Não era eficiência, era estratégia. E funcionava porque tocava em algo profundo. A frustração coletiva com sistemas antigos, burocráticos, ineficientes. A promessa não era apenas de um carro mais barato, mas de um futuro onde tudo seria assim. Rápido, transparente, sob demanda. O crescimento foi agressivo, deliberadamente conflitivo. Em vez de negociar com reguladores locais, a Uber entrou em cidades sem permissão, operou na ilegalidade e apostou no fato de que, uma vez criada a dependência, expulsá-la se tornaria politicamente caro. Motoristas eram incentivados a dirigir mesmo sob risco de multas. Em algumas cidades, a própria empresa reembolsava penalidades. O conflito não era um erro do modelo, era o modelo. A estratégia tinha até nome interno: lançar primeiro, pedir desculpas depois. Ou melhor ainda, lançar primeiro, criar uma base de usuários tão grande que pedir desculpas nem seja necessário. Esse padrão se repetiu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Quando a Uber chegou ao país em 2014, ela não pediu licença. Ela simplesmente começou a operar. Prefeituras e câmaras municipais foram pegas de surpresa. Taxistas protestaram, leis foram propostas às pressas, decisões judiciais se contradiziam. Enquanto o debate jurídico acontecia, a Uber fazia o que sabia fazer melhor: crescer. Corridas baratas, bônus agressivos para motoristas, marketing focado na ideia de modernidade e liberdade. E havia algo mais: a promessa de que qualquer pessoa com um carro poderia ganhar dinheiro. Em um país com desemprego alto e informalidade crescente, isso soava como salvação. O discurso era sedutor. A Uber dizia estar gerando renda, criando oportunidades, democratizando o transporte. Motoristas não eram empregados, eram parceiros. Essa palavra é importante. Parceiro não tem salário mínimo, não tem férias, não tem 13º, não tem previdência, não tem proteção em caso de acidente. Parceiro assume os custos do carro, do combustível, da manutenção, do seguro, do tempo ocioso. A Uber ficava com a plataforma, os dados e uma porcentagem de cada corrida. E essa porcentagem só aumentava com o tempo enquanto os ganhos por quilômetro encolhiam. Na prática, a empresa terceirizou quase todo o risco e internalizou quase todo o controle. O algoritmo define preços, rotas, bônus, punições e até quem continua trabalhando, mas sem o vínculo formal que caracterizaria uma relação de emprego. No Brasil,
Isso significou contornar décadas de legislação trabalhista construída para lidar com exatamente esse tipo de assimetria. Não porque a lei fosse antiga, mas porque a linguagem da tecnologia permitiu enquadrar uma relação clássica de subordinação como se fosse algo novo demais para ser regulado. Era como se a tela do celular fosse um portal para um mundo onde as regras antigas não valiam mais. Por alguns anos, a narrativa funcionou. Consumidores gostavam dos preços, governos gostavam da aparência de inovação. Motoristas, pressionados por desemprego e informalidade, aceitavam condições cada vez piores na esperança de flexibilidade e renda. A Uber crescia, mas curiosamente nunca dava lucro, bilhões em prejuízo ano após ano. Isso não era incompetência, era outra aposta. A aposta de que, se você controlar o mercado por tempo suficiente, eventualmente pode cobrar o que quiser. E até lá, os investidores bancam a diferença, porque acreditam no futuro da plataforma, não no presente do negócio. E aqui vem o ponto de virada. O verdadeiro produto da Uber nunca foram as corridas. Foram os dados, o controle de mercado e a eliminação de alternativas. Enquanto havia concorrência de táxis regulados, cooperativas e outros aplicativos, a Uber subsidiava preços. Quando o mercado se consolidou, os incentivos diminuíram, as tarifas aumentaram e a parcela do motorista encolheu. O que parecia eficiência era, na verdade, poder de mercado sendo construído lentamente. Cada corrida não era só uma transação, era um ponto de dados, um padrão de comportamento, uma forma de entender como pessoas se movem, quando, por quê e quanto estão dispostas a pagar. Os dados acumulados pela Uber são valiosos de formas que vão muito além do transporte. Eles revelam onde as pessoas moram, trabalham, se divertem. Quais bairros estão crescendo, quais estão esvaziando. Quando começa e termina o expediente em diferentes empresas. Quais eventos atraem multidões, quais restaurantes estão na moda. É um mapa em tempo real do comportamento urbano, e esse mapa vale ouro para planejamento urbano, para investimento imobiliário, para marketing direcionado, para precificação dinâmica de qualquer serviço que dependa de localização e horário. Além disso, a Uber construiu algo que vai além dos dados, construiu dependência. Não apenas dos consumidores, mas dos próprios motoristas. Muitos venderam seus direitos sobre os carros para trabalhar na plataforma. Outros fizeram financiamentos pensando na renda prometida. Quando as condições pioram, sair significa assumir prejuízo e começar do zero em outro lugar. Então continuam, mesmo quando o ganho por hora mal cobre os custos. Essa é a armadilha da flexibilidade. Você é livre para escolher quando trabalha, mas não é livre para escolher quanto ganha. E sem alternativas reais, a liberdade se torna apenas um nome bonito para a vulnerabilidade. A Uber não quebrou as regras porque não as conhecia. Ela fez isso porque era mais barato pagar advogados, multas ocasionais e lobby político do que operar dentro do sistema existente. E quando o sistema finalmente se adaptou, ele já estava moldado ao redor da presença da empresa. No Brasil, a regulamentação veio depois do fato consumado, reconhecendo a atividade, mas sem resolver a precarização estrutural que já havia sido normalizada. A lei chegou tarde demais para mudar o jogo. Ela apenas legitimou o que já existia. Hoje, a Uber é uma empresa madura, menos romântica, mais dura. Ela corta incentivos, ajusta algoritmos, testa novos modelos de remuneração. O discurso de oportunidade permanece, mas a realidade se parece cada vez mais com um trabalho de tempo integral mal pago, altamente controlado e sem garantias. O aplicativo que prometia liberdade virou para muitos uma dependência. Motoristas trabalham 12, 14 horas por dia para atingir metas que a própria plataforma define. Não há negociação, não há transparência. O algoritmo decide, e você aceita ou para de trabalhar. E o controle é total, mas invisível. A avaliação por estrelas cria uma vigilância permanente. Uma série de notas baixas e você pode ser desativado. Não há processo, não há defesa, não há segunda chance. O passageiro está sempre certo, mesmo quando não está. E isso cria uma relação de subordinação constante, onde motoristas precisam aceitar tudo em silêncio. Rotas impossíveis,
destinos perigosos, tratamento desrespeitoso. Porque reclamar significa arriscar a nota, e arriscar a nota significa arriscar o sustento. O algoritmo também fragmenta a resistência. Cada motorista está sozinho, em seu próprio carro, competindo com outros motoristas que nunca encontra. Não há ponto de táxi onde conversas acontecem. Não há organização coletiva facilitada pela estrutura do trabalho. A atomização é proposital. Dificulta greves, dificulta sindicatos, dificulta qualquer forma de pressão organizada. E quando protestos acontecem, a empresa simplesmente desliga motoristas participantes e recruta outros para ocupar o vazio. A oferta de trabalho precarizado é inesgotável. Há, claro, quem defenda da empresa. Quem diga que ela trouxe competição, melhorou o serviço, barateou preços. E isso é verdade, ao menos no começo. Mas a questão não é se houve benefícios. A questão é a que custo e quem pagou por eles. Porque quando você subsidia corridas com bilhões de dólares de investidores, não está sendo mais eficiente. Está comprando participação de mercado. E quando essa participação se consolida, os preços voltam a subir. Só que agora não há mais táxi na esquina, não há mais alternativas viáveis, não há mais volta. A lição aqui não é moralizar a tecnologia, nem demonizar quem dirige ou quem usa o serviço. A questão é mais incômoda. A Uber mostrou que é possível redesenhar mercados inteiros simplesmente mudando a narrativa jurídica e transferindo riscos para quem tem menos poder de barganha. Ela não destruiu leis trabalhistas. Ela mostrou o quão frágeis elas se tornam quando confrontadas com modelos que operam fora das categorias tradicionais. E mostrou também que, se você for rápido o suficiente, pode criar uma realidade nova antes que alguém tenha tempo de perguntar se deveria existir. Mais do que isso, a Uber inaugurou um modelo, um jeito de fazer negócios que outras empresas copiaram e refinaram. Entregadores de comida, montadores de móveis, faxineiras, cuidadores, todos parceiros, todos sem direitos, todos dependentes de um algoritmo que eles não controlam, não entendem e não podem questionar. A uberização não é uma metáfora, é uma estratégia, e está se espalhando por setores inteiros da economia. No fim, a pergunta não é se a Uber é boa ou má. A pergunta é o que acontece quando eficiência passa a significar apenas cortar custos sociais invisíveis e inovação se resume a descobrir quem pode ficar sem proteção sem gerar reação imediata. Porque se esse for o padrão, a Uber não é uma exceção. Ela é apenas o ensaio geral. E talvez o ponto cego seja acreditar que ainda estamos falando só de transporte. Não estamos. Estamos falando de como organizamos o trabalho, quem assume riscos, quem acumula ganhos e o que acontece quando a tecnologia deixa de ser ferramenta e vira estrutura de poder. A Uber nos ensinou que é possível criar um sistema onde milhões de pessoas trabalham para uma empresa sem serem empregados dela. Onde uma plataforma controla cada aspecto do trabalho, mas não assume nenhuma responsabilidade por quem o executa. Onde a promessa de liberdade mascara uma subordinação ainda mais profunda, invisível, algorítmica, difusa. No fim, a pergunta não é se a Uber é boa ou má. A pergunta é o que acontece quando eficiência passa a significar apenas cortar custos sociais invisíveis, e inovação se resume a descobrir quem pode ficar sem proteção, sem gerar reação imediata. Porque se esse for o padrão, a Uber não é uma exceção. Ela é apenas o ensaio geral. E talvez o ponto cego seja acreditar que ainda estamos falando só de transporte.